E aí, pessoal, vamos falar sobre atum, aqui especificamente sobre atum enlatado, mas também serviria para o próprio atum que é consumido principalmente em restaurantes japoneses, seja no formato às vezes de nigiri ou de sashimi de atum, tá bom? Aqui a ideia é responder se é saudável essa prática de você consumir um atum enlatado todos os dias ou talvez seja um risco para a sua saúde, porque hoje existe uma preocupação muito grande no aumento do consumo proteico e às vezes também na tentativa de você assimilar aumento do consumo de proteína com praticidade, talvez você tenha escolhas alimentares que não são as melhores para você, tá bom? Trago aqui um artigo que eu baseei esse vídeo, que olha que legal, é um artigo brasileiro analisando atuns que são comercializados aqui no Brasil em 2021. Quando você pensa especificamente só de você enlatar um produto aqui especificamente, por exemplo, o atum, está associado com o acúmulo de alguns metais pesados, pessoal, como arsênio, como alumínio, como bário e mercúrio, principalmente. E quando você tem, por exemplo, esse acúmulo do seu corpo pela sua ingestão, seja, por exemplo, por produtos enlatados, você tem alguns riscos que podem estar acontecendo por esse acúmulo. Vamos dar um exemplo. O acúmulo de arsênio, quando você consegue consumir grandes e grandes quantidades de fontes alimentares, vamos supor, produtos enlatados que contêm arsênio, você está associado em problemas respiratórios, gastrointestinais, neurocardiovasculares, anemias, problemas hepáticos, risco de câncer, de diabetes e mais um monte de coisa associada. O acúmulo de metal pesado normalmente não é muito interessante para você, então evitaria principalmente o consumo de produtos enlatados e crônicos. O artigo em específico, o artigo brasileiro de 2021, ele resolveu fazer o seguinte, pessoal, vamos analisar os elementos químicos, então vamos analisar alumínio, arsênio, bário, cálcio, cobre, ferro, selênio, zinco em 4 tipos de atum. 2 tipos de atum estão em água e 2 tipos de atum estão em óleo. Um está naquele formato sólido e o outro aquele formato triturado. E quando você pega o resultado da concentração, trago para vocês aqui a tabela, tem a coloração. Aqui você percebe que o que foi o top 1, que teve a maior concentração desses elementos químicos, alguns metais pesados que podem estar acumulados e gerar problemas tóxicos, você percebe que é nesse grupo SNT, que é o grupo do atum sólido em água. Então, quando você compara o atum sólido em água em comparação com o em óleo, você tem maior concentração desses elementos químicos em comparação ao óleo. Então, talvez seja mais interessante você consumir atum em óleo do que em água, quando você pensa nesses elementos químicos que foram estudados aqui, tá bom? O que acontece, pessoal? Quando você tem, como você pode perceber nessa imagem, o rosinha aqui, ó, a tabelinha rosa, ela está presente em todos, né? Tudo tá rosinha. E o rosinha é o alumínio. Por quê? Porque você está comprando um produto enlatado em alumínio. Então, quando você consome um produto que ele tem lata de alumínio, você tem a transferência para as partículas do seu alimento e você acaba consumindo alumínio. Existe na literatura, pessoal, que quando você ultrapassa aquele limite de recomendação do consumo de alumínio, existem riscos principalmente em 4 locais do seu corpo: cérebro, rim, osso e fígado. E cada um deles está associado com problemas degenerativos, podendo impactar principalmente a atuação deles. Como, por exemplo, foi verificado que o aumento do consumo de alumínio, a intoxicação por alumínio a nível cerebral, está associado com a elevação de fatores tóxicos que podem aumentar a incidência de demência, doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Parkinson e o Alzheimer. Tem problemas de riscos renais crônicos, problemas de osteoporose, risco de fraturas, problemas principalmente em processos de detoxificação hepática, tá bom? Então, consumir produtos enlatados, já deixo aqui claro, independente de ser atum ou não, tente evitar o consumo crônico porque existe o risco de contaminação por alumínio. Como resultado do estudo, para vocês conseguirem não interpretar aquela tabela, os 3 elementos que estavam mais presentes estavam principalmente ultrapassando a recomendação diária de ingestão, foi o arsênio, o bário e o alumínio.
O arsênio tem fatores principalmente carcinogênicos, o alumínio eu falei no slide anterior, e o bário, grande parte das evidências foram feitas em animais. Por isso que eu não quis realmente ficar descrevendo um pouco mais dele, mas está associado principalmente com problemas cardiovasculares e renais. Mas não existem grandes evidências de toxicidade de bário em humanos. Tudo bem? Então, outra coisa que também foi analisado relacionado sobre o consumo de atum foi relacionado sobre o risco carcinogênico, principalmente na exposição de arsênio. E aqui foi considerando o consumo diário de 130 gramas por dia, ou seja, consumir todos os dias o atum em óleo. Como você pode perceber, os riscos relativos aqui descritos, quando você pega os maiores valores, estão presentes principalmente no grupo de crianças de 8 anos e os menores valores acima de 30 anos, mostrando que existe um risco mais elevado de incidência de câncer no consumo frequente de atum todos os dias, atum enlatado, seja sólido, seja triturado, seja em óleo, seja em água, principalmente em crianças em comparação aos adultos, mas todos existem, principalmente quando eles fazem a análise quantitativa, todos têm um aumento do risco relativo de desenvolvimento de câncer pela exposição crônica de arsênio, tá bom? Então, o que eles chegam como conclusão desse artigo de 2021, um artigo brasileiro, que mesmo o atum sendo uma grande fonte de proteína, podendo fornecer principalmente elementos que são interessantes para a sua saúde, por ele ter essa contaminação de metal pesado, seja enlatado ou seja em natura, só pelo fato do peixe atum, não é recomendado consumir todos os dias. O ideal seria simplesmente você espaçar para evitar essa contaminação crônica. Então, que seja o atum como um substituto de alguma proteína do seu dia, não parte do seu cardápio diariamente. Aqui, que nem você pode perceber, não foi analisado o mercúrio. O mercúrio existe grande parte de evidência mostrando que o mercúrio no seu corpo, quando ingerido, é acumulado no perfil de metilmercúrio e tem associação com degeneração de diversos tecidos. Infelizmente não avaliaram, né? Mas quando você compara, principalmente relacionado sobre o mercúrio, não existe muita diferença no consumo de o atum em óleo ou atum em água. Ambos apresentam níveis mais elevados de mercúrio, onde uma única lata não vai causar uma intoxicação, pessoal, mas aquele consumo frequente eleva o risco e, consequentemente, o surgimento de colaterais, tá bom? Então, fica como vídeo essa conclusão aqui mostrando que não importa se é em água, não importa se é triturado, não importa se é em óleo, se é sólido, consumo frequente e crônico de atum enlatado está associado com a intoxicação por metal pesado e, consequentemente, prejuízos metabólicos, não sendo sugerido, de acordo com esses autores, né? Estou lendo o artigo para vocês. De acordo com esses autores, não é sugerido o seu consumo diário como parte do seu cardápio, mas poderia ser um substituto, porque grande parte dos outros elementos químicos não ultrapassam aquele limite permitido do seu consumo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.